A paz do Senhor, amados irmãos, professores e alunos participantes desta obra santa, que é a nossa escola bíblica dominical. Na aula de hoje, nós vamos estudar como a primeira igreja enfrentou e solucionou conflitos internos, e isso através da instituição dos diáconos, importante ministério na administração da igreja. Veremos que o crescimento da igreja trouxe desafios sociais e culturais, desafios que, como vemos no exemplo bíblico de Atos, no capítulo 6, só podem ser superados com o auxílio do Espírito Santo. Apontaremos também nesta aula que a instituição do diaconato nos remete a dois objetivos principais. Primeiro, o cuidado aos necessitados, que leva ao segundo compromisso, não comprometer a pregação da palavra e da prática da oração. E por fim, nós veremos que a igreja deve equilibrar a sua missão espiritual e social, e só poderá fazer isso se reconhecer que ambas são essenciais. Então fique conosco. Eu sou o pastor Everson Silva e este é o canal Simplesmente EBD. Meus queridos, chegamos na nossa lição de número 8, cujo título é Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Na nossa revista do terceiro trimestre de 2025, com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Iniciando o nosso comentário com o texto áureo que diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos, no capítulo 6, versículo 3. A nossa verdade prática vai afirmar: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. A leitura bíblica em classe da nossa lição 8 está no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 6, os versículos de 1 a 7. Meus amados, 3 foram as tentativas de impedir o avanço da igreja primitiva. Já estudamos sobre as 2 primeiras, a perseguição em Atos, no capítulo 4, e a infiltração do pecado em Atos, no capítulo 5. Agora veremos a terceira tentativa, a distração. Já que Satanás não conseguiu derrotar a igreja de fora para dentro por meio da perseguição, nem de dentro para fora por meio da corrupção, ele tenta agora desviar o foco de sua liderança, da liderança da igreja, para o serviço das mesas. Curiosamente, o que está ameaçando a igreja agora não é uma coisa ruim, mas uma coisa boa, a assistência social. O problema é que os apóstolos estavam perdendo a sua prioridade, correndo de um lado para o outro, ocupados com o atendimento às pessoas necessitadas e deixando de lado a oração e o ministério da palavra. O crescimento numérico da igreja sempre vai trazer na bagagem problemas potenciais que precisam ser enfrentados com urgência e com sabedoria. Então, agora, após essa breve introdução, entramos no tópico 1 da nossa lição, a identificação dos conflitos. Neste tópico, nós vamos analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela Igreja de Jerusalém e a sua relevância para a Igreja nos dias de hoje. Começando com o ponto 1, conflito de natureza cultural. Em suas palavras, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. O evangelista Lucas aponta um conflito de natureza cultural. Nós observamos assim que havia 2 classes de judeus na igreja cristã. O primeiro grupo era formado pelos judeus que moravam em Jerusalém e em Israel como um todo e falavam o aramaico, que era o idioma ancestral. Já o segundo grupo era formado pelos judeus que haviam morado fora de Israel por gerações, mas que depois do Pentecostes eles permaneceram em Jerusalém. Eles eram judeus helenistas de fala grega. A lição aponta da seguinte maneira este conflito. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua.
Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Essa barreira cultural no relacionamento, ela manifestou-se na distribuição diária dos recursos, como afirma ao final do versículo 1 de Atos, no capítulo 6, porque a viúva deles, os de fala grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Esse problema na distribuição dos recursos era um sintoma da divisão dos dois grupos que resultou na queixa dos cristãos gregos. A queixa acabava recaindo sobre os apóstolos que estavam encarregados dessa distribuição, como nos afirma o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, e depositavam aos pés dos apóstolos os valores. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, nós vemos aqui que essa distribuição estava a cargo dos apóstolos. E os apóstolos, conforme a lição, não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta da barreira de natureza cultural. E a lição ainda assevera: a unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. O que nos leva ao outro tipo de conflito, o conflito de natureza social, no ponto 2. Lucas explica que o conflito cultural entre os helenistas e os hebreus gerou um conflito social, como nós já apontamos no primeiro versículo de Atos, no capítulo 6. O crescimento da igreja, ele sempre vai trazer consigo, na sua bagagem, problemas potenciais. O que demonstra a lição é que a igreja não é só um organismo, ela é também uma organização. Ela tem a sua esfera espiritual, mas também social. Esse crescimento numérico da igreja trouxe problemas de ordem tanto espiritual quanto social. Problemas potenciais que precisavam ser enfrentados com urgência e com sabedoria, como nós podemos observar que até aqui a esfera espiritual da igreja de Jerusalém, ela estava bem estruturada. A igreja orava, a igreja pregava, a igreja dava testemunho. Entretanto, a parte social começava a entrar em desequilíbrio e precisava de cuidados, o que nos leva à pergunta no título do ponto 3: qual é a prioridade? Segundo a lição, é muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Mas não podemos nos esquecer que a igreja cristã sempre manteve em sua base de atuação o cuidado social, a ajuda física aos mais necessitados, algo que vemos tanto na atuação quanto nos ensinos do Senhor Jesus. O nosso Senhor sempre destacou o amor ao próximo e a necessidade de cuidar dos mais necessitados, como um ato de fé em Deus. Em Mateus, no capítulo 25, Jesus ele descreve o julgamento final, onde aqueles que ajudaram os famintos, os sedentos, os estrangeiros, os doentes, os encarcerados, serão recebidos no reino de Deus. A parábola do bom samaritano, em Lucas, no capítulo 10, mostra que a nossa compaixão e o serviço ao próximo são a base da vida cristã. O apóstolo Paulo, por vezes, atuou na ajuda aos necessitados. Ele mesmo organizou coleta entre as igrejas que fundou para enviar ajuda aos pobres em Jerusalém, como vemos em 2 Coríntios, no capítulo 8 e no capítulo 9. Paulo, ainda em várias ocasiões, trabalhou com as próprias mãos para sustentar a si mesmo e para ajudar os mais necessitados, mostrando que o serviço aos outros ele pode ser realizado através do trabalho. O apóstolo Paulo afirmou: vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo.
Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer aos necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, conforme a lição, nós não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. E agora, no tópico 2, a delegação de tarefas. Vamos estudar sobre a instituição dos diáconos e a importância para a igreja desse ministério. Ponto 1. O ministério da oração e da palavra. Como vemos na lição, os apóstolos perceberam que parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidado. Os apóstolos acolheram as críticas dos helenistas, os judeus de cultura grega, e agiram com sabedoria. E qual foi a decisão dos apóstolos? A lição responde: cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente na igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Primeiro, eles deram ênfase ao ministério da oração e da palavra e informaram a igreja: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. E depois disso, eles ordenaram que se escolhesse homens que se dedicassem ao ministério social para ocupar-se de questões financeiras e administrativas dentro da igreja, como o de garantir que as necessidades das viúvas fossem atendidas, algo que os apóstolos chamaram de importante negócio. Nós observamos, diante das decisões dos apóstolos, que eles não foram tardios, eles não foram negligentes, eles agiram com rapidez e sabedoria para resolver esse problema que colocava em risco a paz interna da igreja. Diante disso, a lição afirma: tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Cuidar dos necessitados é importante. Igualmente importante é a oração e a evangelização. E veremos agora no ponto 2 que não há conflito entre tarefas. Na decisão dos apóstolos, não há nenhuma sugestão de que os líderes da igreja vissem a obra social inferior à obra pastoral, ou que considerasse esta obra social pouco digna para eles. Era apenas uma questão de chamado. A revelação de Deus, ela foi confiada aos apóstolos. Eles foram encarregados de ensinar a palavra de Deus e de orar por isso. Cabia a eles a diaconia da palavra, e aos homens cheios do Espírito Santo que seriam levantados, estes ficariam responsáveis com a diaconia das mesas. Como o título do ponto afirma, não há conflito aqui, não há divisão. Paulo ensina que a manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, o ministério da palavra e da oração se tornou proveitoso, se tornou útil para que a igreja, na vida dos apóstolos, pudessem aprender. Já o ministério do serviço social, da administração eclesiástica, estaria melhor aos cuidados dos diáconos. E essa diversidade de ministério, como afirma o apóstolo Paulo, é importante para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo faz parte de uma única missão da igreja, a de levar Cristo a todas as pessoas. E como encerra o ponto 2, assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e, por isso, também falha
em sua missão. E agora no ponto 3 nós vamos falar sobre a diaconia. Este ponto nos traz a importância do ministério diaconal na obra de Deus. A frase "este importante negócio" demonstra a visão que os apóstolos tiveram da necessidade da igreja. Eles viram que o servir à mesa era algo de extrema importância para a continuidade da obra de Deus. A igreja, algumas vezes, ela caiu em extremos quanto a este assunto. Já houve o extremo de ver o homem, de ver o ser humano apenas como uma alma a ser salva. Como também houve momentos em que a igreja viu o homem apenas como um corpo a ser auxiliado, ajudado socialmente. A salvação de Deus, porém, ela alcança o homem integralmente, a alma e o corpo. O ministério das mesas, ele não substitui o ministério da palavra. Nem o ministério da palavra dispensa o ministério das mesas. Diante disso, a função exercida pelos diáconos, ela é tão importante quanto a função exercida pelos apóstolos. Por isso, nós podemos enfatizar, como afirma a lição, que a diaconia, ela era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. No contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. É o que nós vamos aprender no tópico 3, seguindo os princípios cristãos. No ponto 1, privilegiando o caráter. Nós vemos que nas exigências das qualificações para o exercício do diaconato, o caráter, ele ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6, verso 3. Aqueles que iriam cuidar das mesas, eles deveriam ser pessoas de boa reputação. Para conduzir a igreja na questão do problema social, que era resultado de um mundo longe de Deus, era necessário homens que não fossem influenciados pela sociedade. A primeira exigência dos apóstolos levava em consideração a visão que o mundo tem dos servos de Deus. O próprio Jesus declarou que a nossa luz, o nosso testemunho cristão, ele deve brilhar diante dos homens. E a questão aqui não é a pregação, é o testemunho pessoal. O próprio apóstolo Pedro aconselhou as irmãs a pregarem aos maridos descrentes sem usar palavras, só através do seu testemunho. Diante de tal responsabilidade, o ponto 1 nos deixa um questionamento. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir as mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que devem cuidar de todo o rebanho? Irmãos, não é por acaso que o apóstolo Paulo exorta com cuidado e preocupação a Tito e a Timóteo nas epístolas pastorais, na maneira como eles deviam escolher os diáconos e pastores baseados em uma série de exigências, preocupado com o rebanho de Deus que estaria sob o cuidado de tais pessoas que seriam escolhidas. E agora, no ponto 2, exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. 2 exigências são colocadas aqui. A primeira, ser cheia do Espírito Santo. Ou seja, o diácono deveria ser batizado com o Espírito Santo e ter uma vida atuante na unção do Espírito. Pois a ortodoxia cristã, ela se torna deficiente sem a unção do Espírito. O próprio Senhor Jesus, ele declarou: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí
serão minhas testemunhas. Em segundo lugar, foi exigido sabedoria. Tanto os pastores quanto os diáconos, eles precisam constantemente tomar decisões para o bom andamento da obra de Deus. E nada mais correto do que agir debaixo da sabedoria divina. Conforme nos ensina Eclesiastes, no capítulo 7, a sabedoria, ela preserva a vida de quem a possui. A nossa vida ministerial, pessoal, familiar, ela é protegida pela sabedoria que vem de Deus. O ideal de Deus, conforme a lição, é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. E agora, na nossa conclusão desta importante aula, aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Nós devemos nos dedicar tanto no ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. Diante desta conclusão, nós encerramos a nossa 8ª aula deste trimestre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe o seu ministério. A paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.